Orar costuma fazer bem. O coração de quem entrega a oração tem muita história pra contar. Orar costuma fazer bem. O coração de quem conversa com o céu tem tanta coisa pra dizer. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz, quando o povo olha pro alto, onde crê que está Jesus, uma força diferente. É do céu que a força vem. Toma conta dessa gente, e o infinito ela contém. Não importa se não vem como esperava. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Costuma fazer bem. O coração de quem se entrega à oração tem mil histórias pra contar. Orar costuma fazer bem. O coração de quem conversa com o céu, tanta coisa pra dizer. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz, quando o povo olhar pro alto, onde crê que está Jesus, uma força diferente. É do céu que a força vem. Toma conta dessa gente, o infinito ela contém. Não importa se não vem como esperava. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Glória a Deus, glória a Deus. Está começando mais uma vez o programa Emoções à Luz da Bíblia. Sim, para você que está ligadinho conosco, hoje é segunda-feira, 19 horas e 34 minutos, e nós vamos junto agora até as 21 horas nesta programação aí no nosso encontro marcado de todas as segundas-feiras, né? A partir das 19h30 horas estamos aí reunidos para falarmos da palavra do Senhor, para também ouvirmos os louvores ao vivo aí dos Gustavos, e também, claro, tem os nossos brindes, como de costume aí, e também a tua participação, o teu comentário, a tua curtida, a tua compartilhada aí nesta programação, tá bom, minha gente? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, Deus abençoe. Glória a Deus. Também quero cumprimentar os nossos queridos ouvintes, os nossos irmãos que nos acompanham toda segunda-feira, com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Hoje nosso programa, como de costume, bem abençoado, com os irmãos aqui louvando, com os brindes. Hoje a mesa está bem recheada, a palavra de Deus hoje é mais que interessante. Então, os irmãos, fiquem conosco, vamos aprender todo mundo junto com a palavra de Deus. Glórias a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor nessa noite. Sejam todos bem-vindos. Abra o seu coração, abra a sua mente, para que assim, através da palavra ministrada nessa noite, o Espírito Santo possa falar com você. Sejam todos bem-vindos e fiquem à vontade. Podem compartilhar, curtir, que o programa é de todos nós. Também quero saudar a todos com boa noite, com a paz do Senhor, né? E como já os irmãos já falaram tudo, já que tinha para falar, eu vou comentar essa parte que o irmão Django falou sobre abrir o coração. O que é abrir o coração para Deus? Abrir o coração para a palavra, abrir o coração, quem sabe, para o amor, abrir o coração para alguém.
O que será que é abrir o coração? Será que é eu tirar aquele espaço, aquele tempo, aquele momento para aquilo, me interessar por aquilo, reagir com aquilo, querer aquilo, meditar naquilo, guardar aquilo, abrir o coração para aquilo? Eu deixo essa pergunta na mesa. O que é abrir o coração? Sabe? Vamos abrir o coração, né, para o Espírito Santo. Né? Então, para dizer que eu posso participar dessa live, participar de um diálogo, participar de uma palestra, participar de algo, mas se eu não estiver interessado, se eu não estiver ligado, se eu não tiver aquele dízimo meu para aquela situação, meu coração vai estar fechado? Pastor Rafael, o senhor que é um cara que eu admiro demais, irmão Django, sabe? Porque a gente abrir o coração, né? Abrir o coração. Uma aceitação, um querer, um desejo, deveria ter algo, um interesse, né? Porque quando o irmão Cook falou do programa, né? Um programa muito abençoado. Eu pensei nesse programa há 30 anos atrás, se ele tivesse. Já pensou que bombástico que seria? Em vez de nós ter 1000 curtidas, nós teríamos 20 mil, 40 mil, teria todo mundo ligado, absorvendo aquilo, porque só tinha aquilo. Mas como hoje tem A, tem B, tem C, tem D, eu tanto faz ouvir um, ouvir outro, mas eu sou capaz de passar aqueles 4, 5 por mim e eu não vigiar e não abrir meu coração para nenhum, compreendendo que a oferta é muito grande. Então eu tenho que prover aquele momento, aquele tempo, para ir, a hora é agora, sabe? O momento é agora, eu vou interagir, eu vou abrir meu coração. Só estou interagindo antes de começar o programa. Interessante é que a palavra vai dizer que toda palavra lançada, né, ela não volta vazia. Então, abrindo o coração, prestando atenção, ou talvez nem tanto. Daqui a pouco tem alguém trabalhando e ouvindo somente, não está tão ligado assim no programa, mas nós cremos que alguma parte, alguma vírgula, como o irmão Júlio gosta de colocar, né, sempre vai ser guardada aí no coração, né? Curte, compartilhe a live de hoje, irmãos. Glória a Deus, é isso aí. Vamos então de louvor em nome de Jesus. Então vamos oferecer esse louvor para os doadores dos brindes da noite. Te falar de um Deus tremendo que está em cima no céu. É o santo verdadeiro, meu herói, o meu guerreiro. É o Deus de Israel. Esse Deus está aí e você pode sentir sua glória envolver este lugar. Entre agora nesta nuvem, conheça mais este meu Deus, que a tua vida com certeza irá mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele é quem vai resistir. Passeia com o crente dentro da fornalha, e no seu sistema nunca houve falhas. Esmaga o inimigo, derruba a muralha. Quando ele ordena, até a terra para. Hoje a sua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás. Ele vai, ele vai. Hoje a sua vida ele vai mudar. Ele vai, ele vai. Hoje a sua vida Jesus vai mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra.
derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele é quem vai resistir. Passeia com o crente dentro da fornalha, e no seu sistema nunca houve falha. Esmaga o inimigo, derruba a muralha. Quando ele ordena, até a terra para. Hoje a sua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás. Ele vai, ele vai. Hoje a sua vida ele vai mudar. Ele vai, ele vai. Hoje a sua vida Jesus vai mudar. Erga tua mão e eu adoro nesta hora. Chega de derrota, agora é só vitória. Erga sua mão e adoro nesta hora. Chega de derrota, agora é só vitória. Graças a Deus, graças a Deus. Aí tá o hino do Elias Silva, né? O Deus de Israel. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. 19 horas e 46 minutos. 19h46. E você que ainda não compartilhou a nossa live, você pode fazê-lo, né? Vai ser bem facinho, não vai te custar nada, mas vai nos ajudar bastante, tá bom, gente? Então compartilha, curte, comenta, dá o teu like aí na live para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas aí, tá bom, minha gente? Queremos também mandar um abraço aí para a irmã Nelce, pro seu Casimiro, né? O Silvio, que tivemos junto com os irmãos ali no sábado lá em Vitor, e os irmãos sintam-se abraçados em nome de Jesus. Tu que conheceu os irmãos de Vitor lá, que tu achou da cidade? Glória a Deus. Muito bem recebidos, né? É uma bênção, né? Pessoas humildes, pessoas do bem, né? Pessoas que têm Deus no coração, nos receberam super bem. Então, eu que não conhecia eles, né? As famílias ali onde a gente passou, visitando, conversando, né? Tendo essa experiência, né? Aproveitando a oportunidade também para comer, né? Que já dizia o ditado, aquele que saco vazio não para em pé, né? Então fomos muito bem recebidos, que Deus abençoe a todos, né? A outra família também que a gente ficou um bom tempo de tarde ali, que eu não lembro o nome deles. Sim, a Marisa, né? A Daiane. Isso, né? Também. Na verdade, assim, a gente... Todos nos receberam. Encontra um amigo, dá um abraço, né? Encontra um outro, né? Opa, dá um oi, né? Mas nós fomos abraçados, né? Verdade. Nós somos abraçados por todos os irmãos, né? A irmã Daiane, a irmã Marisa, a irmã Pietra, na casa do irmão Alexandre, né? A irmã Emilce, o irmão Silvio, né? Os irmãos todos ali, a irmã Nelce. Nós somos abraçados pelos irmãos, né? Eu senti isso. Eu senti isso assim, que como se fossem que por eles seguravam nós por ali. Eles não queriam largar. Eles queriam ficar abraçados, assim, sabe? É sobre abrir o coração que a gente estava falando antes, né? As pessoas de Vitor Grefe abriram o coração para nós, da mesma forma que daqui também. A gente tem um carinho muito grande por eles. E é isso que a gente estava falando antes, né? Abrir o coração para as pessoas, para os irmãos, para a palavra de Deus. E tudo flui melhor, né? Depois que tu abre o teu coração para o ser humano, né? Sim, o irmão Alexandre tá por aí, ó. Ah, é? Vamos cumprimentar foi o irmão ele, Alexandre então. que mandou a Cuca lá? Não, foi a dona Nelson. Ah, Nelson? Dona Nelson. Vamos de louvor então, em nome de Jesus. Depois nós vamos voltar para fazer a leitura da palavra de Deus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema
que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem nascendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problema que possa impedir a luz de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem nascendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem nascendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Glória a Deus, glórias a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. São 19 horas e 56 minutos. Vamos lá então, nós vamos falar da palavra de Deus hoje, vamos meditar. E a palavra de Deus está lá em Mateus capítulo 5. Hoje nós vamos começar um tema bem legal. A gente vai meditar, vai conversar sobre o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, que está lá em Mateus capítulo 5. E nós vamos, cada programa, né, irmãos, a gente vai conversar sobre uma bem-aventurança. Os irmãos que estiverem em casa, pode
interagir conosco, colocar, dar, como diz o irmão Júlio, dar o seu pitaco, né? Então vamos lá. Diz assim, Mateus capítulo 5. Eu vou ler o versículo 1, 2 e o 3. Hoje. Semana que vem a gente lê o 4. A palavra de Deus diz o seguinte: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos de louvor então, em nome de Jesus. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas a fé diminuir. Perdoa se eu pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Graças a Deus, é isso daí, meus irmãos, 8h02. Esse é o programa Emoções à Luz da Bíblia, né? O nosso encontro marcado aí de toda segunda-feira a partir das 19h30.
Bom, irmãos, hoje nós vamos meditar, começar um estudo, uma meditação, um programa sobre o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. E hoje a gente leu o primeiro, então, bem-aventurados os pobres de espírito. Algumas traduções diz, que a do irmão aqui diz humildes de espírito, né? E a gente vai conversar um pouco sobre isso. O que é ser pobre de espírito? O que é ser humilde de espírito? Bom, eu fiz algumas anotações aqui. Algumas anotações aqui, aonde que já começamos no versículo 3 ali, né? Depois que a gente entende que Jesus está falando às multidões, né? E não eram somente os seus discípulos. Podemos conjecturar aqui que tinham mais pessoas, né? E bem-aventurado já é uma pessoa bem-aventurada, é uma pessoa mais do que feliz, né? Uma pessoa bem-aventurada. Essa é uma pessoa mais do que feliz. E aí eu fui buscar o que era o significado da palavra humilde, né? Que significa modesto, simples, pouca vaidade e que reconhece as suas limitações. Então, mais do que feliz é aquele que é simples, aquele que é modesto, aquele que tem pouca vaidade, né, de espírito, porque dele é o reino dos céus. Então a gente já pode entender aqui, sem muitas palavras, que somente vai herdar o reino do céu aquele que for humilde de espírito, né? Aquele que se alegra em ser humilde, né? Humilde não quer dizer que ele é coitadinho, né? Humildade não tem nada a ver com ser o coitadinho, ser o menor. Ser humilde é ser simples, né? Reconhecer as suas limitações. Glória a Deus, é isso aí, meus irmãos. Nós vamos então começar agora um estudo sobre as bem-aventuranças, ou o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte do Senhor Jesus, né? Que está lá em Mateus 5, no capítulo 5, 6 e 7. O Senhor vai tratar ali de vários assuntos, vai tratar de várias situações. E esse sermão, na verdade, ele apresenta ali as credenciais, né? Para quem almeja chegar no céu. E o primeiro assunto que o Senhor vai tratar é sobre as bem-aventuranças, né? É sobre a felicidade. Mas só que se a gente entender, assim, se a gente for comparar o que é ou o que as pessoas entendem por felicidade, as bem-aventuranças do Senhor, elas vão meio que na contramão, né? Então nós estamos falando aqui de reino dos céus. Quem quer ir no reino dos céus? Mas eu não concordo com as bem-aventuranças. Bom, daí então tu cria um universo, faz um reino pra ti, daí tu faz como tu quiser, né? A primeira bem-aventurança que nós vamos tratar hoje: bem-aventurados os humildes, né? Os humildes de espírito. Qual que é a bem-aventurança? Por que eles são bem-aventurados? Porque deles é o reino dos céus. Então os humildes, meus irmãos, o que é humilde, né? O que seria uma pessoa humilde? O Django já falou, né? A humildade é algo que ela é uma característica de um cidadão do céu, né? A Bíblia diz que Deus rejeita, ele resiste ao soberbo, né? Que é o contrário da humildade. Então a humildade é uma característica obrigatória, né? Ela é obrigatória para quem almeja ser um cidadão dos céus, porque Jesus está dizendo ali no começo do sermão: bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, a humildade, irmão, a humildade, por exemplo, eu entendo assim, a gente pode aqui, cada um, né, ter o seu conceito de uma pessoa humilde, né? O Django já falou, não é aquele que é pobrezinho. A humildade e pobreza tem nada a ver, que tem pobre que é orgulhoso, né? Tem pobre que se acha, então não tem nada a ver, né? A humildade, eu entendo assim que a humildade é aquele cara, aquela pessoa que ele independe das aparências, ele independe do que as pessoas pensam dele, ele sabe do seu valor, né? Por exemplo, nós temos o exemplo maior de Jesus, quando ele poderia ter entrado em Jerusalém, na entrada triunfal, num cavalo branco,
de 4 portas, de carro automático, com airbag, tudo, e entrou num jumento, que nem era dele. Porque o jumento não era nada, independe, ele podia, Deus podia ter escolhido qualquer lugar para nascer, mas nasceu em Belém, numa manjedoura. Quando ele está diante de Pilatos, o Pilatos fala para ele: olha, se tu falar, cara, eu posso te libertar. Jesus falou: mas não é como tu pensa, esse poder que tu tem foi Deus que deu, né? Então a humildade, eu entendo assim que a humildade, a pessoa, ela entende quem ela é. Então, para tu ser um cidadão dos céus, e Jesus está dizendo que essas pessoas são bem-aventuradas, são felizes. A bem-aventurança é feliz, ou mais do que feliz, né? Então, por exemplo, tu é um feliz sendo humilde, por quê? Porque tu sabe o teu valor. E se tu sabe o teu valor, tu não se aflige com que as pessoas, porque isso aí não vale nada, porque isso aí não presta para nada, porque isso aí não vai dar em nada. Porque a pessoa, ela é humilde, ela entende, ela não precisa ser arrogante, ela não precisa ser soberba, ela não precisa ser mal educada, ela não precisa querer, como é que eu vou dizer, ela não precisa assim querer provar quem ela é. É como Eliseu, por exemplo. Eliseu passava na casa da sunamita e ela chamava o homem dela lá, o marido dela, falava: ó, aquele cara lá é o homem de Deus, ó. De que forma se o Eliseu nunca tinha parado lá, né? De que forma que o Eliseu não falava: ó, eu sou profeta, o que, ó. Não, porque o Senhor está dizendo, Jesus está dizendo, os humildes, deles é o reino dos céus. Então, meu irmão, se tu quer morar no céu, quer ser um cidadão do céu, a primeira bem-aventurança que nós vamos discutir hoje é os humildes, evangelista Petrúquio. Pois é, né, rapaz? Então eu vou pro outro lado da história, sobre para nós poder se encontrar, né, nessa história, para nós poder se encontrar nessa palavra, se eu sou humilde ou não, muito bem colocado pelos irmãos até então, né, que, né, seria de pouca vaidade, né, quer dizer, né, não seria um homem vaidoso, no caso, uma pessoa simples, né, um pobre de espírito, está lido na palavra ali. Então, se a gente vai, por exemplo, assim, para o outro lado da palavra, seria um espírito elevado, seria uma pessoa que não leva nada para casa, seria uma pessoa que fosse soberba, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que quer mostrar o que ela não é, quer ter o que ela não tem, sempre tem uma réplica para toda história, sempre tem uma réplica para toda palavra. Então, as nossas atitudes do dia a dia nos levam, né, a dezenas de momentos da nossa vida para nós termos uma ação, para nós termos uma réplica, um pensamento, uma reação das nossas vidas. Então, às vezes, quando eu estou agindo dessa forma brusca, dessa forma não simples, dessa forma sendo mais vaidoso, dessa forma querendo me expor acima do meu semelhante, eu já não estou sendo pobre de espírito, eu já não estou sendo pouco vaidoso, eu já não me torno no meio da roda de amigos ou na firma ou na família o homem simples. Eu já quero me expor, eu já quero contrariar, eu já quero colocar a minha ideologia. Então, eu agindo dessa forma, quer dizer que é conforme que o pastor falou. Esse conselho tão dado das bem-aventuranças, eu posso não estar dentro dessa palavra, né? Então, essa felicidade que nós, homens ou as mulheres hoje busca, né, é, quem sabe, reagindo no dia a dia nessas vidas dessa forma, dessa maneira, querendo mostrar a nossa casa, querendo mostrar o que é, mas conforme que a Bíblia e a palavra que os irmãos vêm de contra nós nessa noite, é que a felicidade não está ali, que a felicidade está ali em ser pouco vaidoso, pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa que não quer tá toda hora batendo em ponta de faca. A felicidade está num homem que, conforme o pastor colocou, muito bem colocado, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu posso fazer, eu não preciso me mostrar, eu não preciso cada situação querer me impor, porque senão eu não vou ser pobre de espírito, eu vou ser um homem de espírito elevado. Nessa parte, eu só coloco assim, que a gente está aqui em 4 irmãos, né, para nós poder, né, eu posso estar errado, que os irmãos venham me corrigir, sabe?
nessa situação, nesse tópico que eu coloquei, mas eu coloco à mesa, assim, essa situação para os irmãos me ajudarem nessa área, se é assim no nosso dia a dia ou não. Eu acho que tu demonstra humildade aqui com o que o Jesus quis dizer, reconhecendo que tu não é autossuficiente, que tu reconhece que tu é totalmente independente de Deus. Esse que é né, ser humilde ou pobre de espírito, é tu olhar para ti e reconhecer que tu não é nada. Sem Deus tu não é nada. Creio eu que se subentende isso, né? Tu depende totalmente dele. Para tudo, pro teu futuro, pro teu presente, é reconhecer, olhar para ti e dizer, não, eu não sou nada. Que sem o perdão de Deus, sem a graça divina, a gente não vai a lugar nenhum. Jesus fala numa parábola sobre o publicano e o fariseu, né? O publicano, ele reconhece que ele precisa do perdão de Deus para seguir, para alcançar a salvação. Já os fariseus não, né? Eles achavam que a lei era suficiente. Vou deixar de falar que você tá ali. Não. É que eu tô com uma linha de... Isso, eu vi que de raciocínio. Vou pegar um peixão aqui. Até porque... ele não perdeu o gancho. Até porque o meu exemplo bíblico seria Maria, mãe de Jesus. Mas pelo que o pastor começou falando, né, sobre Jesus, ali a gente teria vários exemplos, né, na Bíblia Sagrada sobre a humildade de Jesus, né? Quando ele lava os pés dos discípulos, né? Ele não precisaria estar fazendo isso, né? Mas aquilo foi um gesto de humildade da parte dele, né? A hora que ele é tentado por Satanás, no auge da sua santidade, da sua santificação, ali no 40º dia, né? Ali, e o inimigo chega ali e diz para ele assim, ó, tu é Deus mesmo, transforma essas pedras em pão, né? Então Jesus não precisava provar nada para ninguém. Eu acho que esse é o X da questão, né? Que nem o irmão Júlio falou, né? A gente não precisa provar algo para alguém, né? Se a gente sabe da nossa idoneidade, da nossa conduta, né? É claro que a todo instante vai ter aquele que julga, vai ter aquele que aponta, mas em questão a isso, nós como cristãos, né? Então dá para se entender que essa pobreza de espírito, essa humildade de espírito se resume nisso, né? Um dia eu ouvi alguém falando que sobre tentar assim se justificar, não é? Então, por exemplo, o cara falou assim, é um programa de televisão, não era de crente, nada. Ele falou que não precisa, mas é uma verdade. Ele disse, não precisa tentar se justificar, porque quem te conhece não precisa, né? E quem não te conhece não vai acreditar. Então é perda de tempo, né? Então a humildade, ela tá nessa situação de tu entender que tu tem valor diante de Deus, de que Deus te comprou, de que Deus te perdoou. É a questão do publicano e do fariseu. O fariseu, ele ora ostentando uma santidade baseada num viver que ele acreditava ser correto, ser mais santo do que o outro. Mas só por esse sentimento ele já não é mais pobre de espírito, né? Ele já não é mais humilde. Então e enquanto que o outro não, né? O outro entende que ele é um pecador, o outro entende, a Bíblia diz que ele nem levanta o olhar, né? Ele fica ali cabisbaixo. Então a questão de ser um cidadão do céu, porque nós temos que entender, irmão, que nós estamos falando aqui de características de cidadãos que vão morar no céu. Jesus falou, bem-aventurado o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Então nós temos que entender isso, que a humildade não nos faz melhor, não nos faz pior, ela só é uma característica inerente àqueles que sabem que o seu valor, por exemplo, o valor nosso não está exatamente em nós, né? A Bíblia vai falar que nós somos um vaso de barro,
mas que dentro de nós existe um tesouro, né? Exatamente para isso, para que a glória não seja nossa, mas seja de Deus, né? Então, para isso que nós somos de barro, mas há dentro de nós um tesouro. Então não há por que nós sermos arrogantes, não há porque eu não consigo entender, assim, por exemplo, se nós temos um exemplo de Jesus, né, de humildade, nós temos um exemplo de Jesus, de uma liderança, de um líder servo, de um líder que lava os pés dos discípulos, de um líder que entra em Jerusalém montado num jumento emprestado, de um líder que fala, olha, quem quiser vir após mim, vem, mas os passarinhos têm ninho, as raposas têm covil, eu não tenho nada. Então, se nós temos um exemplo de um líder maior e nós o chamamos de Senhor, por que nós, então, vamos ostentar alguma coisa? Por que eu sou líder, eu preciso ter um anel desse, um carro daquele, eu preciso andar com segurança, ninguém pode tocar em mim, para ir pregar eu preciso cobrar 90 mil, 100 mil, 150 mil. Há uma hipocrisia nisso, há uma disparidade nisso, porque se nosso Senhor Jesus é o nosso exemplo de humildade, por que essa humildade falta hoje em nós cristãos? Por que essa humildade não está hoje em nós? E isso tudo, irmão, não é só uma questão de tá ou não tá. É uma questão que vai definir céu e inferno. Exato. Né? Exato. Esse que é o problema. Aí é que tá. Por isso que muitas vezes assim, a palavra ela é forte, sabe? A palavra está sendo forte. A gente aqui na palavra não está separando ninguém. Que muitas vezes tu está agindo de uma forma, né? E a palavra tá te contradizendo agora. Então a palavra ela vem para nos lavar as nossas vestes, ela vem para nos limpar, ela vem nos lapidar, né? Então a palavra, que é nessas lives, ela vem nos ajudar a aprender a trilhar o caminho melhor, a buscarmos, né? A estarmos com Jesus nos ares celestiais, a buscarmos a nossa salvação. Essa palavra hoje ela está falando dessa forma, dessa maneira. Aqui o pastor falando aqui, né, a palavra sobre o ser humilde, o ser simples, ou até aqui me veio um pensamento na cabeça, que quantos espetos de churrasco só iriam servir para fazer o churrasco? E hoje, né, quantas vezes a gente pega no espeto para brigar contra o vizinho, para sair contra o amigo, sabe? Porque não há essa humildade, não há essa simplicidade. Então, olhando assim, parece o poder da palavra de Jesus e o grande exemplo que ele deu, que nós homens, muitas vezes não estamos atentos a isso e estamos de briga, de ronha, para cá e para lá, estamos separando, estamos nos desviando, né? Não estamos agindo com simplicidade, né? E se a gente continuar, que não falei que a palavra ela vem nos lapidar, se nós continuar assim, nós podemos não ser herdeiros, né? Porque os pobres de espírito o lugar no céu é feito para essa classe de pessoa, esse tipo de pessoa que leva Jesus como seu exemplo, que conforme lá no início do programa nem começou, nós falamos sobre a dar lugar ao coração. Se nós não der lugar ao coração, se nós não der ouvido à palavra de Deus, sabe? Não só os que não querem, mas muitas vezes até os que querem, não dando ouvido a essa palavra, a porta pode ser muito estreita, pode até bater lá e dar algum problema, sabe? Faltava tudo, só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Faltava pão, e quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo e nem brasa. Viúva sem nada, viúva sem nada, o povo assim falava. Faltava amigo, apenas alguns inimigos, certos cobradores se aproximavam. Todos assim falavam: queremos levar os seus filhos para ser escravos. E ela chorava, viúva sem nada, viúva sem nada.
povo assim falava, mas Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Disse o profeta assim: Deus já falou pra mim que vai te abençoar e vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilhas porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Agora, seus filhos não serão escravos e você não vai dever mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava agora vai sobrar, viúva que chorava agora vai cantar. Onde não tinha nada hoje vai ter tudo, aquele que cobrava agora vem pagar. O fogão que era frio agora está queimando, celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo agora está vendo Deus te abençoando. Agora, seus filhos não serão escravos e você não vai dever mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava agora vai sobrar, viúva que chorava agora vai cantar. Onde não tinha nada hoje vai ter tudo, aquele que cobrava agora vem pagar. O fogão que era frio agora está queimando, celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo agora está vendo Deus te abençoando. Agora, graças a Deus, aí tá, Alex, o Viúva Sem Nada. Graças a Deus, abraço aí pros irmãos, abraço o pastor Mário, pra pastora também, em nome de Jesus. Nós estamos falando aqui das bem-aventuranças, né, de Jesus, Sermão da Montanha. É interessante notar, a gente precisa entender, né? Nós vamos estar discorrendo aí em algumas segundas-feiras, né? Se Jesus não voltar antes disso, sobre as bem-aventuranças. É interessante a gente traçar um paralelo entre as bem-aventuranças de Jesus e o que seriam as bem-aventuranças, assim, vamos chamar de humanas, né? Por exemplo, nós estamos falando da primeira, que bem-aventurados humildes. Mas, assim, bem-aventurados humildes, tá? A gente está falando isso. Mas aqui na nossa convivência, na nossa sociedade, será que o humilde, ele é um bem-aventurado? Ele é um feliz, como Jesus fala, os humildes, ou ele é tido como aquele coitadinho, ou ele é tido como aquele trouxa, ou ele é tido como aquele que não tem boca para nada, o sangue de barata, né? Então nós precisamos traçar um paralelo do que é, porque bem-aventuranças são felizes, então vamos tratar por felizes. O que são felizes, pessoas felizes à luz da Bíblia, né? E o que são pessoas felizes à luz deste mundo? Então, nós, traçando esse paralelo, nós vamos entender que as bem-aventuranças de Jesus nada tem a ver com as felicidades que nós buscamos. Hoje nós estamos tratando só de humildes, mas nós vamos tratar de coisas bem piores, vamos dizer assim, mais pra frente. Então, por que eu estou falando isso, irmão? Porque a Bíblia diz, Paulo escreve nas suas cartas, agora não vou me lembrar onde está esse texto, mas ele diz: se nós já morremos com Cristo, devemos de buscar o que está de cima, né? Devemos esquecer que está embaixo. E só dessa forma, irmão, é que nós vamos entender o que Jesus está falando aqui sobre a humildade. Por exemplo, Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios
que nós devemos focar a nossa atenção naquilo que não se vê. Porque aquilo que não se vê é eterno e aquilo que se vê é temporal. Então tudo que vai gerar em nós uma soberba, uma arrogância, nos fazer assim sentir melhores que nossos irmãos, tudo é visível. Por exemplo, eu compro um carro novo, me acho, né? Ou uma moto verde. Uma moto verde, capacete verde. Não, já me acho motoqueiro fantasma. Só falta sair fogo do cano da descarga. Mas isso aí o que é? Isso aí é visível. Quando Salomão está dizendo lá no livro do Eclesiastes, olha, vaidades de vaidade, tudo é vaidade. A raiz da palavra vaidade nada tem a ver com vaidade assim como alguns anos atrás, né? Era muito usado vaidade assim, mais pejorativo pro lado feminino, de se maquiar, né? Essa coisa toda. Mas a vaidade lá na raiz do hebraico, quando Salomão está escrevendo, está dizendo passageiro. Quando ele escreve Eclesiastes, está falando, ó, tudo aí é passageiro, gente. Tudo aí é momentâneo. Tudo vai passar. Então nós ficamos nos apegando a coisas, ficamos nos achando, né? Ficamos elevando a nossa... Não, eu vou ser feliz quando eu tiver um carro, vou ser feliz quando eu tiver uma casa, vou ser feliz quando eu tiver um filho, vou ser feliz... Então a gente sempre está condicionando a nossa felicidade a posses, a bênçãos. A gente fala, ó, irmão, como é que tá as bênçãos? Daí a gente... O que tu entende por bênção, por exemplo? Né? Jesus disse que aquele que é humilde, ele é abençoado. Ele é um abençoado. Por quê? Porque dele é o reino dos céus. Mas só que o reino dos céus não estão vendo. Quando Jesus fala mais perto aqui, querida. Ali. Quando Jesus declara, né, que o reino chegou, eu acho que é bem natural as pessoas querer saber, né, o que eu tenho que fazer para participar desse reino. Né? Eu acredito que as pessoas se perguntavam, né, o que eu preciso fazer para participar, para entrar nesse reino. E o que Jesus ensina é que é exatamente o contrário do que a gente acha que precisa. A nossa felicidade no dia a dia, que nem o pastor falou, a gente acha que é um carro novo, uma casa nova, ter uma vida financeira estável, tá bem de saúde, e na verdade o que Jesus ensina é totalmente contrário, né? É nas dificuldades, é no sofrimento, é na busca do dia a dia de crescer espiritualmente, é que a gente vai conseguir alcançar o reino de Deus. É a porta estreita e a porta larga que ele ensinou, né? Então tu tem que parar e analisar que é o oposto do que a gente quer viver. A gente humano, carnal, quer viver uma vida feliz. E na verdade o que Jesus ensina é outra maneira. É uma felicidade diferente. É uma felicidade que tu enxerga lá na frente a vida eterna. Mesmo que aqui esteja tudo ruim, tu tá feliz porque tu te enxerga participando do reino de Jesus. Pois é. Então aqui, como a gente falou, sim, que é para essa live, nessa palavra, é para nós aprendermos, né? Para nós compreendermos melhor. Nenhum de nós aqui é sabichão, né? A gente está aprendendo um com o outro. Então, olhando dessa visão lá na frente, né? Olhando sobre essa palavra de humildade, que o pastor aqui colocou muito bem, né? Então, por exemplo, se nota, se entende que esse registro bíblico que vem de contra nós hoje, esse pobre de espírito, esse humilde que nos coloca, se entende assim, que é um homem muito forte, é uma mulher muito corajosa, é uma pessoa assim que está alicerçada na sua fé, alicerçada no caso, naquilo que ela compreende, ela entende. Ela não é por ser humilde assim, ou que ela é pobre assim, que ela é fraca, que ela não tem a palavra, que ela não tem teologia, que ela não tem alicerce. Ela é muito forte e muito corajosa, porque ela já compreendeu, ela já sabe. Então muitas situações que vêm de encontro a ela vai continuar na dela, ela vai continuar tranquila, porque ela já compreende e já entende. Ela já entende, no caso que não valeria a pena ela contradizer, não valeria a pena ela colocar a réplica dela, não valeria a pena ela pensar diferente. Ela já entendeu, conforme a gente falou, né, do céu e do inferno, ela já compreendeu o amor de Jesus, ela já aprendeu do seu exemplo e ela tem aquilo como base. E ela tendo aquilo como base, é um homem forte, uma mulher forte, um crente forte, né? Que não tem essas
situações todas que vêm, né, como se fossem barreiras ou dardos do inimigo, ou situações todas, ela está alicerçada. E aí vai dizer na palavra assim que é uma pessoa feliz. Então, quer dizer, ela vai continuar sendo feliz porque tudo que vem para poder combater, para poder afetar, poucas coisas vai afetar, porque ela está alicerçada, ela está baseada naquilo, sabe? Nós podemos entender também como uma fé inabalável, né? A pessoa que tem esse alicerce aí, ela tem que crer, né? Primeiramente crer. Ela tem que primeiramente crer, né? Que tudo isso aqui é passageiro, né? Nós somos peregrinos aqui nessa terra, né? Então, isso que nós estamos passando aqui é uma passagem, né? Nós não somos daqui. Então, diante dessa palavra, nós podemos entender que essa humildade, para alcançar essa humildade, precisamos, eu acho que o fundamental é acreditar, né? Acreditar que Jesus vai voltar para buscar a sua noiva, né? Nós termos essa convicção, essa certeza, né? Que Jesus, ele vai voltar para buscar. Então, não importa o que vão dizer de mim, o que vão pensar de mim, de nós. Aqueles ali agora estão andando com a Bíblia como se fosse um desodorante embaixo do braço, né? Aqueles ali, aquele ali até outro dia roubava, hoje ele é convertido, hoje ele fala do amor de Cristo, né? Então, essa pessoa que diante de todas essas diante de todas essas afrontas, diante de tudo isso, ela permanece firme nessa rocha, como o irmão Júlio quis colocar. Eu creio que a fé dela é inabalável. Ela não se deixa levar por qualquer coisa, não se deixa levar por qualquer enfrentamento, por qualquer fala de algum conhecido, ou talvez da própria família mesmo. E se ela se deixar, ou se nós estamos se deixando levar, se nós estamos no empate, nós estamos no 5-5, se nós temos esses defeitos, como muitos podem ter, aí eu me pergunto assim, mas como então que eu vou fazer para poder absorver, né, esse alicerce, para eu poder absorver para mim essa coragem, para eu poder absorver para mim essa palavra, né? Até aqui eu escrevi num papelzinho que eu até escrevi, fala sobre o amor, sabe? O amor que vem de encontro, assim, por exemplo, das minhas atitudes. Quer dizer, quando houver uma réplica minha, eu me lembrando do amor e colocando o amor na frente daquilo que eu vou falar, da minha atitude, daquilo que eu vou fazer, eu colocando o amor na frente, eu vou aprender, eu vou me policiar, eu vou me conduzir, quem sabe mais um trimestre ou um bimestre, para poder me colocar naquilo que Jesus falou assim, opa, eu sou bem-aventurado também. E sendo que a gente, buscando essa bem-aventurança, buscando nos lapidar em prol disso, aí que vai se contradizer, nos contradizer, vai acontecer o que a palavra diz, eu vou ser um homem feliz. Porque tanta coisa que eu estou preocupado, borbulhando, que eu tô, tudo vai cair por terra. Porque meu pensamento vai se afunilando, né, ao quê? A buscar primeiro o reino de Deus. E eu estou colocando outras coisas na frente e eu estou perdendo meu sono, estou perdendo minha saúde, estou perdendo meu tempo, estou perdendo porque não está acontecendo as coisas certas na minha vida. Então, se eu começar, me policiar, o que eu tenho de fazer, irmão Júlio? O que eu vou fazer? Lógico que tem muitas coisas, mas aqui eu até escrevi sobre o amor, porque ele ajuda um monte, né? Quando a gente vai tratar com um filho, no colega de trabalho, dentro da igreja, o A, o B, C ou D, né? Nós temos que nos lembrarmos dessa parte para nós poder, quem quer adentrar, né? Quem quer se agigantar, quem quer crescer na vida espiritual, tá aqui uma dica. Glória a Deus. Vamos ouvir mais um louvor aí? Agora o Django vai cantar. Guria, hein? É isso aí, meus irmãos. A humildade, quando Jesus fala ali, os humildes de espírito, né? Eu acho que a grande... Porque a humildade é assim, né? Ou tu é ou tu não é, né? Sim. E se tu não é, tu deveria procurar ser, né? Se tu quer
Porque aquilo que estava falando antes, que é o contrário, quando Pedro faz aquele sermão em Atos 3, eu acho, ou 4, e eles perguntam para ele, então o que nós vamos fazer, né, Pedro, para nós entrar no céu, se tudo que nós estamos fazendo tá errado? O Pedro, ele é certeiro, ele fala, olha, arrependei-vos e convertei-vos. Se converter. Né? Se arrependam, é o primeiro passo, então, eu tô errado até agora, então agora eu vou me arrepender, e daí não adianta também só se arrepender. Eu tenho que mudar a minha rota. Então, por exemplo, se eu até hoje fui um cara soberbo, um cara arrogante, um cara que se acha, um cara que isso, que aquilo, não. Então eu tenho que abandonar esse caminho e começar a entrar aqui no texto das bem-aventuranças, que é uma espécie de constituição do céu, né? Para que eu possa me enquadrar ali dentro de um cidadão que faça parte do reino dos céus. Deu ali, Django? Amém. Glória. Então vai lá. Tá tudo ligado ali, Gustavo? Não vai deixar. Aleluia. Então, vamos louvar o Senhor. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca houve amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca houve amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste de você. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. E Ele não desiste, Ele não desiste de você. E Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste de todos nós. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus.
Aí tá esse louvor aí, são 20 horas e 49 minutos. Já estamos nos encaminhando para a parte final desta programação, né? Falando aqui sobre os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Então o Senhor, ele fala que são felizes os humildes ou os pobres de espírito, né? E fala por que eles são felizes, né? Porque deles é o reino dos céus. Então, nós estávamos falando antes, no começo do programa ali, sobre abrir o coração, né? O que seria abrir o coração, de que forma nós abriríamos o coração para a palavra do Senhor. E a humildade é uma grande porta, né? A humildade nos faz, por exemplo, eu estou indo num caminho, né? E eu ouço a palavra do Senhor Jesus e aí a decisão vai chegar. E aí eu preciso ser humilde o bastante para entender que o meu caminho está errado, e aí eu corrijo, né? Ou não, ou eu me mantenho assim e vou até o fim e vou pro inferno com meu orgulho. Igual ia acontecer com o Naamã lá quando ele foi curado da lepra. Então por isso que Jesus, quando ele começa o Sermão da Montanha, ele já começa com essa bem-aventurança, os humildes. Por quê? Porque os humildes, irmão, que as pessoas que são humildes, eles vão reconhecer que estão errados. E por que tem muita gente hoje que não reconhece? Porque não quer reconhecer. Não quer permanecer no pecado, quer permanecer no erro. A Bíblia fala sobre isso. Que chegariam tempos que eles não suportariam ouvir essa doutrina. E infelizmente hoje nós temos nos altares de muitas igrejas uma pregação que está apoiando as pessoas permanecerem no erro. Não se está tendo mais uma palavra de confronto, uma palavra de renúncia, uma palavra de humildade para tu abrir o coração e entender. Tudo bem, irmão. Por exemplo, pastor, eu não sabia, eu fazia lá fora e tal. Tudo bem, ok. Mas a partir do momento que tu conhece, e aí tu continua fazendo, que palavra que nós podemos usar nisso aí? Teimosia? Né? Soberba, arrogância? Cabeça dura. Dura né? serviço, né? Homem de dura serviço. Então por isso que a Bíblia chama os humildes bem-aventurados, porque os humildes vão ter a capacidade de abrir o coração para Jesus e dizer, não, ok, porque a maioria de nós hoje, nós temos uma grande dificuldade, né, em áreas de nossas vidas, alguns em maiores áreas, em mais áreas, outros em menos áreas, de falar, tá, ok, eu tô errado, então, me desculpa, né, a minha atitude aqui foi, eu peguei pesado, eu falei uma palavra fora do texto, do tempo, me desculpa. Não, nós permanecemos no nosso pedestal. Né? Ela fala, não, quem tá errado é os outros, é esse que se vira. Né? Aqui, irmão, tá uma grande diferença, que nós vamos ver aqui um exemplo prático para os irmãos entenderem, entre Davi e Saul. Né? Se tu for olhar o texto, o Davi pecou muito mais do que o Saul. O coitadinho do Saul, 2, 3 que ele deu já. Deus já era, deu trono. Não tem mais. 3, só deu 2. Mas qual que é a diferença, irmão? O Saul sempre jogava a culpa pro lado dos outros. Foi os soldados, foi o Israel, foi não sei quem, foi não sei o que lá, todos para sacrifício. Enquanto que o Davi não, o Davi assumia para si o seu erro. Então a humildade, por isso, irmão, que a humildade, como eu falei, a humildade ela não é só aquele coitadinho que aceita tudo. Não, a humildade é entender. É entender que tu não é o cara, que tu também vai errar, que tu também vai fazer coisa errada. E tu precisa chegar no momento e reconhecer o teu erro. Reconhecer aquilo que tu fez errado. A Bíblia diz que aquele que se governa a si mesmo, ele é mais valente do que aquele que toma uma cidade murada. Aquele que governa a sua reação, aquele que governa a sua... Como é que tu fala? A sua réplica. Aquele que em vez de replicar se cala. Governa a sua língua. Isso. Ele é mais poderoso do que um guerreiro que toma uma cidade murada. Então, sobre o se governar, né, que o programa está chegando no fim, nessa parte aí, o se governar é que nem o senhor falou assim sobre o caminho, né? Né? Jesus é o caminho, né? O caminho dele é estreito, né? Ele mostrou o caminho, ele mostrou o exemplo, né? Ele mostrou a sua palavra, ele mostrou o caminho. Eu tenho o meu caminho, tu tem o teu caminho, cada um de nós estamos trilhando um caminho, né? E a gente nota assim que muitas vezes para nós se firmar num caminho que é esse, por exemplo, que vem de contra nós hoje,
não é fácil. Não é fácil. A gente toma uma decisão, toma uma posição, mas diariamente vem o bombardeio. Diariamente vem as situações. O que eu posso é não esquecer disso, sabe? Não esquecer disso da forma como que eu vou, que atitude eu vou ter no momento, sabe? Então, por exemplo, essa atitude bíblica que Jesus vem de contra nós hoje, sim, se entende assim que há muitas situações que vêm, que às vezes se nós dermos lugar para ela se machucar, a gente der lugar para ela, a gente vai ter um contra-ataque em cima daquilo, né? Mas agora, se a gente entende assim, que o reino de Deus, se a palavra de Deus, se o que Jesus fez na minha vida, por exemplo, eu na minha vida estou sobrando, cara. Eu já era para estar morto já. A minha família já era para estar morta. Mãe e irmã já era para estar morta. Eu estou sobrando na vida. Porque então agora tu vai fazer alguma coisa para mim, eu vou querer lá furar o pneu do teu cara, então eu vou querer fazer alguma coisa para ti, sabe? Brigar com o vizinho, brigar com álcool. Não, eu tenho que trilhar um caminho, eu tenho que fazer um caminho para mim. Então, se eu não tiver uma idoneidade, que eu estou tendo que esse caminho aqui me vai levar lá, sabe? Que eu tenho que mudar, sabe? Não, vou mudar, então é com esforço. Que é essa palavra que a gente, é com esforço, né? É com vontade, com temor, sabe? Eu tenho que me esforçar, porque eu tenho que procurar esse caminho. Eu tenho que mudar o meu caminho. Se eu quero mudar o meu caminho, eu tenho que mudar o meu jeito de agir, de pensar, de fazer, minha ideologia, aquela minha raiz, aquele meu eu, aquilo tem que cair por terra. Entende? Tirar alguma coisa de mim para poder essa situação de Jesus, que é a palavra, a sua presença, entrar na minha vida, porque enquanto eu ficar no meu querer, né, no meu entender, no meu prazer, eu não vou ter Deus na vida. Eu não vou deixar ele entrar, porque primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, sabe? Então a gente tem que, às vezes, tem que dar lugar. Agora vem sobre dar lugar ao Espírito Santo, dar lugar a sua palavra. Então, para dar lugar que eu estou cheio, eu tenho que me desfazer de muitas coisas, né? Da minha embarcação, de muitas coisas da minha vida, para mim poder trilhar aquele caminho lá. Verdade. Encerrando, vou dar meu pitaco final, então, né, pastor, que a gente está... Falando em pitaco, né? Por exemplo, a gente está falando assim, morar no céu, né? Eu sei que o irmão Diogo está chegando agora, assim, perto. Eu, no caso, assim, eu tenho uma porcentagem gigante de garantia que eu vou morar no céu, porque tudo que eles falam que sou eu, né? O pitaco quem dá é o irmão Júlio. Eles todos me acusam, sabe? E aí, como assim, eu estou aprendendo a ser humilde, eu fico quieto, né? Não falo nada, né? Eu deixo assim, porque eu sei assim que quanto mais pedrada, né? Mais, né? É mais coroinha na minha coroa ali. Pedrinha. Não vamos atirar pedra, gente. Nós vamos pegar o teu gancho. Para dar o resumo. Então, em resumo, ser bem-aventurado, né? Eu aprendo todos os dias aqui com o programa, né? Eu aprendi que ser bem-aventurado é experimentar uma felicidade diferente, é uma felicidade infinita, né? Com Deus, uma intimidade com Deus, com os mandamentos, com os ensinamentos dele. E para morar, para ter direito a entrar no reino de Deus, não tem nada a ver com poder, com posição social, com dinheiro, não tem nada a ver com isso. É com obediência e ser fiel de coração aos mandamentos de Deus mesmo e aos ensinamentos dele. Glória a Deus. Então, para encerrar minha parte, o que eu entendo com a palavra de hoje, que na verdade nós servindo a Cristo, servindo a Deus, aonde muitos dizem, né, e falam de boca cheia que nós somos presos a uma religião, somos presos a esse Deus, eu entendo que verdadeiramente nós somos livres, né? Preso é todo aquele que não tem escolha, né? Nós temos a liberdade de escolha, né? Deus nos escolheu e hoje, né, é óbvio que a nossa escolha é Cristo, né? Porém, nós temos essa liberdade. Então, hoje nós somos livres. Eu vivia aprisionado em correntes, em cadeias, há um tempo atrás. Hoje, eu sou livre. E livre para escolher aquilo que eu quero para a minha vida. Então, hoje eu escolho Jesus. Hoje eu escolho morar no céu. Hoje eu escolho ser humilde. Hoje eu escolho estar aqui nessa live, nesse programa, falando daquele que me libertou. Então essa liberdade
é o que me faz humilde, né? Essa liberdade é que me traz essa certeza. Então é isso que eu entendo em ser bem-aventurado com essa palavra de hoje. Glória a Deus. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E quando a Bíblia fala em libertar, é libertar desse sistema, né? De uma felicidade que precisa se apoiar em alguma coisa, precisa possuir alguma coisa. Por exemplo, tem pessoas que são viciadas em drogas, em jogos, em outro, porque eles buscam a felicidade nessas coisas. E essas coisas não trazem felicidade, trazem apenas uma momentânea felicidade, que não se compara à felicidade que nós vamos começar a estudar, começamos a partir de hoje aí, nas bem-aventuranças ou nas felicidades que Jesus nos propõe, que nos liberta desse sistema. Que essa felicidade que Jesus nos propõe, ela não depende de nada, ela independe da circunstância. Tu não precisa estar com tudo organizado, tudo ok, tudo no seu lugar, para aí tu dizer, não, agora estou feliz. Não, tu não depende disso. Porque aquele que é humilde de espírito, ele sabe que ele é dele o reino dos céus e não precisa, motivação nenhuma para ser feliz, além de tu saber que tu vai pro reino de Deus, né? Quando tu partir dessa terra aqui. 9 horas em ponto. Vamos lá pro sorteio, Marciane? Vamos lá, mandando um abraço especial para nossa amiga Emilce Lamel, que chegou aí. Ela dizia: eu quero participar do sorteio. Vamos sortear uma taça de uma taça de café que a dona Juraci deu. Pode ser? Depois não é as duas juntas? Não, as fotos separadinho. Separado? Quer sortear as duas juntas? Não. Beleza, não, vamos lá. Não. Então quer dizer que essa palavra aí sobre a confirmação de morar no céu, sabe? Que muita vezes, não sei se eu vou morar, tô me esforçando para ir, né? Tô querendo ir, tô aqui para isso, tô em posição para isso, né? Essa palavra confirma, sabe? Essa palavra confirma, né? Os humildes de espírito, o lugar é deles lá, é deles. Sabe? Então, se nós buscar se evoluir nisso aí, seria uma confirmação. Eu tô com essa atueta na mão, sabe? Eu venci, já sou vencedor, sabe? Porque eu tô garantido lá. Então tá, pessoal, nós vamos ficando por aqui, que Deus abençoe a todos, agradecemos mais uma vez aos doadores, né? O parabéns aos ganhadores. E se o Senhor nos permitir, na próxima segunda nós vamos estar de volta aí a partir das 19h30, em nome de Jesus. Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai nessa barca de Jesus? Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai nessa barca de Jesus? Quem é que vai? Tem muita gente esperando por você a caminhar, esperando por você, todos cantando, esperando por você, juntos com Jesus, esperando por você, que tem lugar, esperando por você, para sentar, esperando por você, a barca está, esperando por você, para partir, esperando por você. Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai nessa barca de Jesus? Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai nessa barca de Jesus? Quem é que vai? Jesus está esperando por você, com um sorriso, esperando por você, a caminhar, esperando por você, na multidão, esperando por você, a sua mão, esperando por você, a acenar,
esperando por você. Quem é que vai? Eu vou, eu vou. Quem é que vai? Eu vou, eu vou. Quem é que vai nessa barca de Jesus? Quem é que vai? Quem é que vai? Eu vou,